Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, porque estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, essa quarta semana da Quaresma, nós iniciamos a leitura do Evangelho de São João. E o Evangelho de São João geralmente é dividido em duas partes. O primeiro livro, chamado Livro dos Sinais, que fala sobre os milagres principais de Jesus, começando com o milagre das bodas de Caná, e o livro da hora de Jesus, ou seja, a partir da Santa Ceia até o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E hoje no Evangelho nós vemos Jesus que realiza o seu segundo sinal. Jesus havia realizado o grande milagre da transformação da água em vinho, em Caná. E nessas circunstâncias Jesus vai e volta para Caná. Lá aparece um homem que havia ouvido falar de Jesus, um homem que viu que Jesus era alguém, um milagreiro, um taumaturgo, e ele estava numa circunstância difícil. Esse homem tinha um filho que estava para morrer. Ouvindo falar de Jesus, então, ele diz: vou até esse homem, para ver se ele faz alguma coisa. E de fato ele foi até Jesus, viu que Jesus de fato estava naquela região e pediu que Jesus curasse seu filho. Mas nosso Senhor diz uma coisa: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Aqui é um ponto interessante. Existe uma diferença muito grande entre a fé autêntica, a fé verdadeira, e a pura crença, ou melhor, a crendice. Nós vivemos num país onde as pessoas muitas vezes têm mais crendices do que fé. A crendice é você, de alguma maneira, ter uma certa curiosidade de alguém que realiza milagres, né? Nós temos tantos lugares de supostas e pretensas aparições de Maria, de Jesus, santos, pessoas que realizam, né, coisas extraordinárias, e muitas vezes isso atrai as pessoas. E isso é uma crendice, isso ainda não é propriamente a fé. É isso que aconteceu com esse homem. Esse homem que havia tido essa grande necessidade, ouviu falar de um milagreiro e foi até ele. Mas Jesus, na sua sabedoria, percebeu que no coração daquele homem precisava ser suscitada a verdadeira fé. E Jesus inicia um diálogo com esse homem. E aqui acontece uma espécie de uma luta. Com todos nós acontece essa luta de nós passarmos da pura crendice, ou seja, da curiosidade superficial, tentando obter dali um benefício próprio, e a fé autêntica, que nasce dessa adesão profunda a Jesus. O que acontece? Depois que Jesus fala isso, o homem começa então a derramar seu coração diante de Jesus. O funcionário vai dizer: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele começa a abrir todo o seu coração diante daquele homem.
e começa a surgir uma verdadeira esperança. Aí Jesus percebeu que houve uma mudança no coração dele. Aquela curiosidade e aquela necessidade, de fato, de que houvesse um milagre na vida dele, que havia surgido da crendice, porque ele havia ouvido falar de Jesus, um taumaturgo, um milagreiro, passou depois a uma verdadeira confiança. E aí Jesus diz: podes ir, teu filho está vivo. Aí o evangelista vai nos dizer: o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Ali houve um momento da fé, e creu, acreditou. Ele não pediu provas, simplesmente acreditou e voltou para casa. E de fato ali depois confirmou que o seu filho estava vivo. Esse é um processo muito interessante. O processo da oração é de fato nós não irmos até Deus, até Jesus, até a Virgem Maria, simplesmente com um sentimento superficial, uma crendice de alguém que pode nos trazer um benefício. Essa é uma fé quase pagã, quase supersticiosa. Deus quer que nós desçamos mais profundamente e nos encontremos com Ele por meio da oração autêntica. O que é a oração autêntica? É quando nós abrimos verdadeiramente o nosso coração a Deus, quando nós derramamos as nossas necessidades e ali nele nós depositamos toda a nossa confiança. Por isso nós devemos aprender isso. Se nós temos angústias, se nós temos necessidades, nós precisamos com todo o coração nos derramar diante de Deus. A oração verdadeira é a oração que é humilde e a oração que é autêntica, que abre o coração, que não disfarça diante de Deus. Nós não podemos, diante de Deus, criar um personagem. Nós não podemos mascarar as nossas intenções diante de Deus. Diante de Deus, nós devemos colocar as nossas intenções retas com todo o coração. É possível que durante uma longa vida religiosa, de frequência no sacramento de Santa Missa, e até mesmo de orações, de rosários e tudo mais, nós não tenhamos uma autenticidade diante de Deus. Nós não coloquemos ali as nossas intenções verdadeiras. Nós não rasguemos o nosso coração. É quando a gente rasga o coração diante de Deus, que ali vai surgir realmente a graça e vai brotar a fé. E depois disso surge então a obediência. Quando nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, Ele nos dá a graça, o dom da fé. Porque a fé é uma virtude teologal, é um dom que vem de Deus. E dali brota também a obediência. O que aconteceu com esse homem? Esse homem teve a fé verdadeira no seu coração, que nasceu por uma graça de ter tido contato direto com Cristo. Depois de uma luta interior, o Evangelho nos narra isso de uma maneira muito breve, mas com toda certeza foi um momento intenso na vida deste homem. E depois ele obedece, não questiona Deus, volta para casa e o milagre é realizado. Depois que o homem tinha percebido que o milagre havia sido realizado, o evangelista vai dizer que nesse momento ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Peçamos a Deus esse dom da verdadeira fé, que a nossa fé seja autêntica, ou seja, uma confiança plena em Deus, que é misericordioso e quer fazer o bem para todos nós. Ele quer realmente curar as nossas enfermidades mais profundas e quer nos dar muito mais do que nós imaginamos. Mas para isso nós precisamos rasgar o nosso coração, não ir até Deus com segundas intenções. A religião não pode ser uma coisa feita de personagens e falsidades interiores. Porque a gente pode criar um personagem exterior, mas muitas vezes criamos um personagem interior. Sobretudo esse deve ser desfeito. Esse deve ser desfeito, porque é essa oração que vai chegar até Deus e é isso que vai fazer suscitar a verdadeira fé. E depois precisamos ser obedientes. A obediência, ela é um fruto da fé. Que Deus nos dê essa graça, de nós conseguirmos chegar até lá. Alcançarmos essa verdadeira autenticidade diante de Deus e alcançar os milagres tão necessários na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.